a nós: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. E só os que podem digam amém. Muito obrigado. Os que estão em pé podem tomar assento, e que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Este é um salmo com o qual nós, em certa medida, estamos extremamente familiarizados. Este é um salmo que nós podemos chamá-lo de um dos salmos clássicos da Bíblia, por se tratar de um daqueles salmos mais lidos, conhecidos, amados, e por que não dizer, um dos salmos também mais pregados pelos pregadores. Aliás, eu diria que esse é um salmo extremamente usado em reuniões festivas. É normal, em um culto de ações de graças, ou até mesmo na passagem ou na despedida de um ano que se encerra e a chegada de um novo ano. Esse é um salmo que nós usamos amplamente. Então, eu abro a minha participação nesta noite reconhecendo e afirmando que eu sei que esse é um salmo com o qual nós estamos acostumados. Porém, se nós queremos de verdade, pelo menos tentar aqui entender primeiro por que esse salmo está aqui e está aqui desta forma. Qual é ou quais foram os motivos pelos quais o Espírito Santo inspirou, guiou, moveu o salmista a escrever estas palavras e desta forma? Em segundo lugar, se queremos identificar também os objetivos pelos quais esse salmo foi escrito, é preciso trilharmos pelo caminho correto da interpretação desse salmo. E eu preciso, aliás, nós precisamos atentar para o fato de que é preciso considerar que quando você se aproxima de um dos salmos na intenção de interpretá-lo, é preciso levar em conta que a forma de interpretar um salmo não é a mesma forma que se interpreta uma carta. Por exemplo, o Salmo 116 não pode ser interpretado da mesma forma que você interpretaria uma carta do apóstolo Paulo. Primeiro, porque carta, em linhas gerais, estabelece doutrina, estabelece verdade absoluta, enquanto os salmos, eles não têm esta finalidade. Aliás, nem podem, porque na verdade o livro dos Salmos, ele compõe aqueles livros chamados de livros poéticos, que são livros que expressam sentimentos e que por isso não podem, em hipótese alguma, estabelecer doutrina. Os irmãos imaginem se nós tomássemos o livro dos Salmos como fonte de doutrina e levássemos em conta o verso de número 11 deste mesmo salmo, quando o salmista diz que
que na sua precipitação ele disse: todo homem é mentiroso. Se fizéssemos disso uma doutrina, então nenhum homem prestaria, todo homem seria engano. Imagine também se tomássemos o livro dos Salmos como fonte doutrinária e levássemos em conta aqueles salmos nos quais o salmista pede para Deus matar os seus inimigos. Seriam salmos contraditórios à ordem de Deus para que não se mate um ao outro. Eu estou tentando dizer que a maneira de nós interpretarmos os salmos não é a mesma maneira de se interpretar um outro livro da Bíblia. É preciso considerar algumas verdades e algumas condições interpretativas. E aí, para avançarmos, é preciso levarmos duas coisas em consideração. A primeira, quando nós temos o Salmo 116 diante de nós, é preciso levar em conta qual é a natureza desse salmo, isto é, qual é o caráter desse salmo, do que esse salmo está tratando, do que o salmista está falando, qual é a fonte, a essência, a natureza desse salmo. Em segundo lugar, é preciso também identificar o contexto histórico. Todo salmo, ele foi uma expressão de sentimentos a partir de uma realidade histórica. Portanto, o Salmo 116, para ser interpretado corretamente, ou pelo menos tentarmos, é preciso que nós identifiquemos o que levou o salmista a expressar estas palavras. Então, em primeiro lugar, o Salmo 116, ele é um salmo cuja natureza é de gratidão. Isto mesmo, o Salmo 116, ele é um salmo de ações de graças. Se você ler o Salmo 116 todo, você perceberá que o salmista está expressando, exprimindo, reconhecendo que tem motivos para agradecer a Deus. O Salmo 116 é o salmo da gratidão. O salmista está usando esse salmo para expressar o quão grato ele era por tudo o que Deus havia realizado em sua vida até aquele momento. Em segundo lugar, o Salmo 116, não é possível identificarmos exatamente o contexto histórico. O que se pode perceber era o estado de espírito do salmista, e isto pode ser visto a partir do verso de número 7, e isto é importante para tentarmos entender onde Deus quer nos levar nesta noite. A partir do que está no verso 7, é possível perceber qual era o estado de espírito do salmista quando ele escreve estas palavras de gratidão. Olha o que está no verso de número 7, ele diz: volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Ouça-me, por favor. O salmista, quando escreve esse salmo, ele está com a mente sossegada, ele está com o coração tranquilo, ele está com a alma em paz. E percebam, eu vou repetir isso aqui. Quando o salmista escreve o Salmo 116, ele está em paz,
ele está em repouso, ele não está sofrendo nenhum tipo de pressão, ele não está sendo perseguido, ele não está sendo caluniado. Pelo contrário, a mente está em paz, a alma está tranquila, o coração está sossegado. Agora eu me dirijo a vocês que me ouvem nesta noite. O que você costuma fazer em dias de paz? O que você faz em dias de tranquilidade? Você vai para a praia, vai para a casa de campo, vai curtir o feriado. Olha o que o salmista faz. Ele está com a mente tranquila, ele está com a alma e o coração sossegados. O que é que ele faz? Ele usa esse tempo de tranquilidade para revisitar o passado, para se lembrar da sua trajetória. E à medida que ele vai se lembrando, ele vai percebendo o quanto Deus havia sustentado a sua vida. Na verdade, o salmista estava aqui cumprindo um princípio, o princípio dito pelo profeta Jeremias, quando ele diz: eu trarei à minha memória aquilo que me dá esperança. O grande problema é que a gente usa esse texto e pratica esse princípio apenas em dias difíceis. Quando as coisas apertam, a gente diz: eu vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. O salmista, ele pega o caminho inverso e ele decide: eu vou usar esse tempo de paz para me lembrar do que Deus fez na minha trajetória. E à medida que eu for lembrando, eu vou aprofundando as raízes da minha fé, porque dia de paz não dura para sempre, dia de tranquilidade não dura para sempre. E aí ele sabia: logo, logo eu enfrentarei uma nova batalha, mas hoje em paz eu vou aprofundar as minhas raízes, para que quando o vento soprar de novo, eu permaneça de pé na presença do meu Deus. É isso, o salmista está fazendo isso. A mente em paz, o coração em paz, a alma sossegada. Ele começa a revisitar a história, a se lembrar da trajetória, a se lembrar por onde ele passou. E à medida que ele faz, ouça-me por favor, ele se lembra, em primeiro lugar, conforme os versos 3 e 4, ele se lembra que quase perdeu a vida. Imagine, ele está revisitando a sua história, ele está se lembrando da trajetória, e ele começa a se lembrar: um dia eu quase perdi a minha vida, um dia me perseguiram tanto que eu quase sucumbi. Ele está se lembrando, mas ele também se lembra, conforme os versos 1 e 2, que ele clamou e Deus o ouviu, ele pediu e Deus o atendeu. Aliás, esta é a dinâmica do Salmo 116, para um leitor dedicado à palavra. Se você ler o Salmo 116 com atenção, você perceberá que a expressão chave desse salmo é esta: eu clamei, ele me ouviu, eu pedi, ele me atendeu, eu orei, ele veio em meu favor. O salmista está se lembrando que sim, ele quase perdeu a vida, mas quando clamou, Deus o atendeu. Este salmo, para a gente avançar um pouco, ele é um salmo extremamente pessoal. Eu vou dizer mais, ele é um salmo
da intimidade do salmista. É como se fosse uma espécie de diário do salmista. Ele está contando parte da sua experiência, parte da sua trajetória. Ele está se lembrando. Esse é um salmo da intimidade. Ele é um salmo intimista. Isso é tão verdade que, se você perceber aí, o verbo na primeira pessoa é usado mais de 30 vezes somente nesse salmo. E mais, o salmista estava tão em paz que, à medida que ele escreve esse salmo, ele vai importando partes de outro salmo para dentro desse salmo.